Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais e hoje vamos estar em formato diferente. Porquê? Saímos fora de portas, viemos até à Livraria Paulos aqui em Fátima. Aliás, bem conhecida de todos porque vão vendo o programa que têm também connosco, Livros com Fé, mas hoje vamos conhecer melhor, afinal, que projeto é este? Quem é a Paulos Editora? Como é que surgiu? Como é que chegou a Portugal? Como é que vai fazendo o seu percurso de caminhada de fé, na caminhada do Evangelho, levando a palavra que há 2000 anos nos foi deixada. E hoje, será que o conteúdo é o mesmo ou é a forma que tem que mudar? Como é que vamos levar até junto dos jovens? E a Paulos Editora está sempre muito próximo dos jovens. Como é que vamos levar até junto dos jovens esta boa nova, esta boa notícia que é Jesus Cristo? Bom, comigo eu vou ter nos próximos minutos o Padre José Carlos Nunes, ele é o diretor-geral da Paulos e é exatamente com ele que vamos fazer aqui primeiro um percurso de história, percebermos este fundamento da Paulos e depois chegarmos aos dias de hoje, como é que se comunica esta boa nova. Desde já, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O gosto é meu também. E estava aqui, de facto, a pensar nesta situação, que é como é que nasce a Paulos e porquê que nasce a Paulos Editora? A Paulos Editora é o lado visível de uma congregação religiosa dentro da Igreja Católica, a Sociedade de São Paulo, mais conhecidos por paulistas. Somos padres e irmãos consagrados num carisma específico, como é o nosso, o carisma paulista, dentro da Igreja. E nascemos em 1914, portanto já celebramos o nosso primeiro centenário. Nascemos no norte de Itália, através de um sacerdote diocesano que recebeu o carisma de Deus, o carisma este que passa pela evangelização através da comunicação social. Ele foi parco e fez uma experiência no início do século XX, em que ele percebeu que a Igreja estava a esvaziar-se. Os fiéis cada vez mais eram influenciados por más correntes, más ideologias, tipo marxismo, leninismo, e, portanto, as praças públicas iam se enchendo por causa de muitas manifestações e as igrejas iam se esvaziando. E havia ataques frontais muito fortes à igreja, incluindo a maçonaria, e, portanto, ele sentiu necessidade, não vêm as pessoas à igreja, vai a igreja até às pessoas. E isto é um carisma porque não surgiu da sua iniciativa, mas ele teve consciência que foi Deus quem o chamou para fazer alguma coisa pelos homens do novo século com quem ele iria viver. Estas não são palavras minhas, são palavras do fundador no Testamento Espiritual. Ele é o beato Padre Tiago Alberione, que está a caminho da canonização. E que, portanto, ele recebeu de Deus este carisma e que ele foi procurando declinar na sua vida, procurando perceber qual era a vontade de Deus. No princípio, ele pensava que era suficiente iniciar uma editora católica. E ele dizia mesmo que era importante opor o bem ao mal, isto é, utilizar os mesmos meios que o mal utiliza para divulgar as suas ideias, utilizar os mesmos meios, mas para espalhar as boas ideias, ou sobretudo a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo, para dar a conhecer Jesus Cristo. E no início ele pensava apenas numa associação de católicos, de leigos, mas depois percebeu que não eram precisos apóstolos e apóstolas que assumissem este carisma e, portanto, como apóstolos, se dedicassem a tempo inteiro à evangelização através da congregação. E assim começou por nascer primeiro a Sociedade de São Paulo, depois vieram as Filhas de São Paulo, e depois as Discípulas do Divino Mestre, e depois as Irmãs Pastorinhas, e depois as Irmãs Apostolinhas, e depois mais 4 instituições ligadas à vida secular, para os casados, para as senhoras solteiras, para os senhores solteiros, para os sacerdotes diocesanos, mas que queriam viver esta espiritualidade, e finalmente uma associação de cooperadores. Portanto, o nosso fundador foi um dos fundadores mais fecundos do século XX, que deu origem a 5 congregações religiosas, 4 institutos de vida secular e uma associação de cooperadores. Então dizia-lhe, a Paulos Editora é a parte visível de todo este carisma, toda esta espiritualidade. No fundo, ele foi um grande visionário no meio deste mundo de fé. Como todos os homens e mulheres que se deixam guiar pelo Espírito Santo, não é? São capazes de olhar mais para a frente. E ele mesmo dizia, eu senti-me impelido a pensar e a fazer qualquer coisa, a preparar-me a fazer qualquer coisa pelos homens e pelas mulheres do novo século com quem eu iria viver. E, portanto, deixou-se guiar pelo Espírito Santo e o Espírito Santo revelou-lhe que era esta a necessidade que ele... Era esta o carisma e a necessidade que a Igreja tinha. Porque os carismas na Igreja são respostas concretas de
Deus a problemas, a dificuldades que a humanidade vai vivendo. E tal qual como há 2000 anos atrás, em que Jesus disse aos discípulos: ide e evangelizai por todo o mundo, a Paulo vai também tendo essa missão deixada pelo seu fundador, porque não estão só em Portugal, também já vão tocando em alguns cantos do mundo. Verdade, graças a Deus estamos presentes nos 5 continentes, em cerca de 40 países, somos cerca de 1000 membros, mas a família paulista, depois no seu todo, é uma família muito mais vasta, que já chega a cerca de 13.000 membros. E como lhe dizia, a parte mais visível acaba por ser a Paulos, não é? Porque muitas das vezes conhecem mais o que fazemos do que quem somos. E, portanto, desde já agradeço esta oportunidade também de poder dar a conhecer um pouco mais da nossa espiritualidade, um pouco mais daqueles que são nossos modelos na fé. Chamamos-nos paulistas precisamente porque o fundador encontrou em São Paulo o nosso patrono, aquele que é modelo de vida também para nós. Ele chega mesmo a dizer, reparai, não fomos nós que escolhemos São Paulo, foi ele que se impôs a nós, procurando algum santo que pudesse ser de auxílio para a nossa espiritualidade. Imediatamente encontrei nas cartas de São Paulo e, sobretudo, na personalidade de São Paulo, aquele que é modelo de vida para os paulistas e para quem, através da comunicação, quer evangelizar. Porquê? Porque São Paulo utilizou os meios no seu tempo para poder fazer chegar mais longe a mensagem do Evangelho. Pensemos nas vias romanas, nas estradas romanas, que eram o primeiro meio de comunicação pelo qual circulavam as informações e não só com a rapidez necessária. Sem os caminhos romanos não era possível levar mais longe e em curto espaço de tempo as mensagens necessárias. Depois São Paulo começou por utilizar os pergaminhos, as cartas. Não é por acaso que as cartas de São Paulo são os primeiros escritos do Novo Testamento. Não foram os Evangelhos. Primeiro surgiram as cartas de São Paulo. E, portanto, ele percebeu que, através das cartas que ele podia escrever às mais variadas comunidades cristãs que ele tinha fundado e que lhe colocavam questões sobre a vida concreta do cristianismo e que ele não conseguia estar em todas ao mesmo tempo, ele percebeu que, escrevendo estas cartas, não só respondia aos anseios e às dificuldades das comunidades cristãs, mas também esta palavra chegava mais longe e mais depressa. Ora, era uma forma de ele estar presente em várias comunidades ao mesmo tempo, através deste meio de comunicação. Ainda não era social, mas já era um meio de comunicação. E depois, pelo seu grande amor a Cristo, a sua doação total. O que São Paulo passou, o que ele viveu por Cristo, é impressionante. E nós escutamos isso numa das suas passagens, que ele diz que sofreu açoites, perseguições, maltratos, ele teve que fugir, ele não podia entrar nas cidades assim abertamente. E vem-nos de perguntar, mas porquê tudo isso? Não mais valia ficar sossegadinho? Ele diz, não, ai de mim se não evangelizar. Ai de mim, porquê? Não serei feliz. E, portanto, por aqui passa o ardor do anúncio do Evangelho que nós procuramos imitar São Paulo. No conteúdo, que é Jesus Cristo, é sempre Jesus Cristo, depois também na forma, que é aquela através dos meios de comunicação social. E o nosso fundador disse-nos, no meu tempo usamos a imprensa, sobretudo a imprensa, mas ele ainda em vida depois começou a usar também o cinema e depois a rádio. A televisão já foi posteriormente e agora os meios digitais também. De facto, os livros não são cartas, mas são livros que são o principal mote, por assim dizer, da Paulos, e é através deles que vamos levando esta boa nova do Evangelho. Que importância assume o livro na constituição do caminho de fé de uma pessoa? Apesar de nós não sermos uma religião do livro, não é? Mas temos no livro, isto é, nos Evangelhos, na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura, o alimento da nossa vida espiritual e encontramos, obviamente, na Bíblia, que é o livro dos livros, o livro por excelência. Aliás, continua a ser ainda o livro mais divulgado em todo o mundo. Ainda que haja alguns outros projetos e alguns outros livros que queiram fazer, até de uma forma gratuita, queiram ultrapassar os números da Bíblia, ainda não se consegue. Portanto, o grande livro é a Bíblia. Da Bíblia, como Sagrada Escritura, como Palavra de Deus, parte, obviamente, a fonte de toda a nossa espiritualidade. O livro continua a assumir uma preponderância no nosso apostolado, precisamente porque o livro ainda continua a ser um meio de comunicação entre Deus e a humanidade. E, portanto, nós somos intermediários. Aliás, o nosso fundador dizia muitas das vezes que, desde que Deus encarnou,
que nós podemos passar para o livro essa mesma palavra e fixar esse mesmo livro. Então, neste sentido, o livro continua a ser um meio por excelência, para poder conter ainda a palavra de Deus e todas as reflexões que fazemos a partir da palavra de Deus. Uma das partes interessantes que eu acho que a Paulo tem é precisamente o facto de que tanto encontramos um livro mais de leitura mais complexa como do mais simples, e através do mais simples também chega a mensagem. Isto mostra de facto a plenitude daquilo que era a principal mensagem de São Paulo, que nos faz saber que, se calhar pela simplicidade, conseguimos chegar mais facilmente a Deus e à sua mensagem. Sim, a Paulo tem linhas editoriais concretas. E uma dessas linhas editoriais passa, obviamente, pela palavra de Deus, depois por instrumentos para a pastoral, que ajudam na pastoral, e depois reflexões sobre a família como núcleo, como centro de toda a sociedade. Portanto, estas são 3 linhas editoriais muito importantes para a Paulus Editora, que procuramos declinar nas várias linguagens e nos vários meios também. E por isso procuramos ir ao encontro das necessidades locais da Igreja. E por isso há autonomia, apesar de termos uma organização internacional, há autonomia nas várias editoras a nível local também. Porquê? Porque queremos responder às necessidades da Igreja local. E é neste sentido que procuramos responder também aos vários planos pastorais que os bispos nas dioceses têm e que vamos reconhecendo que há uma ajuda a ser dada, e nós procuramos com as nossas edições dar precisamente essa ajuda. Então é como diz São Paulo, há aqueles que ainda são crianças, temos que alimentar com leite, há aqueles que já são adultos, temos que alimentar com alimento sólido. É o que nós procuramos fazer com as nossas edições. Revistas, livros, mini-média, portanto desde os postais, calendários, várias mensagens, algum audiovisual. Temos um programa de rádio semanal, o Caminho de Emaús, que é emitido não só para Portugal, mas também para onde estão portugueses, através de rádios locais e de rádios regionais, e depois agora através dos meios digitais, marcamos presença através do portal da Paulus, mas marcamos presença também pelas redes sociais, Facebook e YouTube sobretudo, e também na televisão, obviamente, através da Ângelos TV, e também tenho participado em algumas transmissões, sobretudo da RTP, no que diz respeito a transmissões de Roma ou até mesmo de Fátima. Portanto, a Paulus Editora está presente nas várias linguagens, precisamente porque sentimos necessário chegar mais longe e chegar a todas as pessoas. E hoje, para chegar a todas as pessoas, é preciso utilizar os vários meios. Os vários meios. E nesta utilização de meios, há um foco que tem sido importante para a nossa Igreja, que é olhar para a juventude e a forma como ela se aproxima ou se afasta. No fundo, se enche ou se esvazia as nossas igrejas. A Paulus também tem tido essa preocupação, e podemos pensar que o projeto do YouCat é, de facto, a vossa forma de tentar chegar até junto dos mais jovens. É verdade, é verdade. O YouCat foi um projeto que nós abraçámos logo desde o início, porque reconhecemos neste projeto a capacidade de entrar em diálogo com os jovens, mas ao mesmo tempo também fornecer aos jovens os principais documentos do magistério da Igreja, mas numa linguagem acessível, numa linguagem compreensível. E, portanto, se reparar, os vários volumes da coleção YouCat pretendem isto mesmo, fazer chegar aos jovens aqueles que são os documentos mais importantes para a vida da Igreja. Primeiro, o YouCat, o Catecismo. Se lembra, o Catecismo é um calhamaço muito grande, não é? Um jovem, ao olhar para aquele calhamaço, acaba por, um certo momento, desanimar logo à partida. Mas depois tem uma linguagem também muito teológica. Aliás, precisamente por causa do YouCat, aconteceu isto mesmo, quando se foi falar com o Papa Bento XVI sobre querer fazer um catecismo para os jovens através do YouCat. Ele perguntou, mas é necessário? Já temos o Catecismo da Igreja Católica, já temos o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que já resumiu o catecismo. Então, agora, para os jovens, acham que é mesmo necessário? Então, um dos organizadores desta coleção abriu o Catecismo ao calhas e encontrou a passagem a dizer: a Igreja Maria é a imagem escatológica da Igreja. Diz Santo Padre, um jovem vai perceber perfeitamente o que é isto, não é? E o Papa Bento XVI diz, bem, tem razão, se calhar
calhar um jovem não sabe o que é escatologia, não sabe o que é sequer Maria como imagem escatológica da Igreja. Então lá se convenceu e diz, se calhar faz mesmo falta isto, uma nova linguagem para poder transmitir os conteúdos do catecismo. E depois do catecismo vieram outros volumes sobre os sacramentos, preparação para o sacramento da reconciliação e o que é de confissão. Depois tivemos a preparação para o crisma, brevemente irá sair para a primeira comunhão também. Entretanto, saímos com o Yucat Orações para os jovens. Na Igreja temos a liturgia das horas, que os religiosos, os sacerdotes, mas também os leigos já rezam e, graças a Deus, em muitas paróquias já se rezam as vésperas, as laudes ao longo do ano. E, portanto, para imitar ou para ter também para os jovens um conjunto de orações que lhes dissesse algo e que os ajudasse a ter gosto na oração, criaram-se também esquemas de oração para os jovens através deste Yucat Orações. Mais recente saiu a doutrina social da Igreja para jovens, o Duquet no sentido de fazer, isto o que hei de fazer. Portanto, depois de saber a doutrina, como é que nós passamos isso para a vida? Então vêm todos os documentos da doutrina social da Igreja Católica, mas com uma linguagem acessível para os jovens. E o mais recente foi mesmo a Bíblia para os jovens, Bíblia Yucat, que tem todos os livros da Bíblia, não tem todos os textos da Bíblia, mas o intuito é uma primeira aproximação para os jovens e eles, ao compreenderem os livros, por isso tem uma introdução e tem comentários para os jovens e testemunhos dos próprios jovens sobre essas passagens da Bíblia. Então é uma aproximação espiritual da Bíblia para que os jovens se interessem pela Bíblia e depois a possam aprofundar. Então esta coleção é mesmo pensada para os jovens. E mais ainda, o seu conteúdo foi feito pelos próprios jovens, porque há um grupo internacional de jovens que durante o verão é convidado a refletir sobre os vários temas e depois é pedido aos jovens que trabalhem em grupo para eles próprios dizerem quais são os temas que são necessários trabalhar e de que forma os trabalhar para que os seus contemporâneos possam compreender então toda a riqueza da doutrina da Igreja e da fé da Igreja, do depósito da fé da Igreja. A nossa Igreja está em preparação do Sínodo de outubro, onde, de facto, os jovens serão um dos temas principais a refletir. Como é que, como diretor da Paulus, como é que vê esta abertura da Igreja para os nossos jovens? Pois, é uma abertura fundamental, não é? Às vezes diz-se, as nossas igrejas estão a envelhecer e, portanto, temos menos jovens. Temos que olhar para a realidade do país também. O país é um país envelhecido e a taxa de natalidade em Portugal é diminuta também. Portanto, se o país é envelhecido, a igreja é a imagem do país. Não quer dizer que haja menos jovens a frequentar a igreja, porque há menos pessoas a nascerem, não é? Há menos crianças, há menos bebés, haverá menos jovens também, por consequência. Mas devo dizer que a Igreja de Portugal tem feito grandes esforços para poder formar a juventude. E nós nisso queremos contribuir efetivamente com as nossas edições, não só com a coleção Yucat, mas também com, por exemplo, um outro volume que agora publicámos, Tweetando com Deus. Os tweets estão tanto na moda, não é? Este Tweetando com Deus é, em pequenos parágrafos, nós respondemos a muitas perguntas que os jovens têm. Perguntas que às vezes nem os adultos sabem responder e perguntas que às vezes também inquietam os próprios adultos. Por exemplo, mas Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. O que é que isto significa? Nos Evangelhos diz que Jesus teve irmãos, mas é mesmo verdade, Nossa Senhora teve outros filhos para além de Jesus. E, portanto, tantas outras questões ligadas à vida da Igreja, ligadas aos sacramentos. Este livro também é uma aproximação dos jovens para a fé. E nós procuramos acompanhar especificamente neste ano este sínodo dos bispos, precisamente porque queremos ir ao encontro das expectativas dos jovens e fazê-lo também através das nossas revistas. Por exemplo, a revista Família Cristã, no pré-sínodo que aconteceu, enviámos um dos nossos jornalistas que acompanhou todo este pré-sínodo. E, para além disso, nós temos procurado em programas de vídeo o Minuto Yucat, o Minuto Duquet, também outras parcerias, por exemplo, com o Patriarcado de Lisboa sobre o desafio que é lançado acerca da Bíblia, porque o Patriarcado está a viver um ano especialmente dedicado à Palavra de Deus. Então, vamos procurando, através destes meios, envolver os jovens
e, ao mesmo tempo, através das nossas livrarias, através das nossas edições, procuramos saber a opinião dos jovens sobre a vida da Igreja e sobre a sua própria vida. Porque não nos esqueçamos que muitas das vezes o papel da Igreja não é simplesmente aquele de formar para a fé, mas formar valores humanos. E a nossa sociedade carece cada vez mais desses valores humanos. Então, neste sentido, a aproximação dos jovens não é uma ideia que eu faço dos jovens, mas é a partir da própria realidade. E, portanto, convidamos os jovens a evangelizar os próprios jovens e, por isso, a dizerem-nos, a partilhar connosco quais são as ânsias que têm, as necessidades que têm e quais são os valores que mais sentem necessários e que muitas das vezes não estão tão acessíveis para eles. Mesmo a terminar a nossa conversa, ainda queria aqui abordar apenas a questão dos Prémios Paulos, edição 2018, que já está a decorrer. As candidaturas fecham a 31 de julho. Exatamente qual é o objetivo desta iniciativa? Começou no ano do nosso centenário, em 2014. Quisemos, como Paulos, instituir um prémio que pretende premiar aqueles e aquelas que contribuem para uma reflexão teológica a partir das várias ciências e dos vários saberes. Com isto, temos dois objetivos. Por um lado, dar a conhecer a qualidade dos trabalhos académicos, e este prémio destina-se sobretudo a graus de mestrado e doutoramento, porque sentimos que, porque é um mercado pequeno este de Portugal, nem sempre há a possibilidade de poder dar a conhecer os trabalhos, a qualidade dos trabalhos e dos teólogos e das teólogas que em Portugal vão fazendo trabalhos muito válidos nesta perspectiva da teologia. Portanto, por um lado, dar a conhecer a qualidade. Por outro lado, queremos incentivar a produção e a reflexão cristã nos mais variados saberes. E, portanto, este Prémio Paulos destina-se, como dizia, a quem terminou e entregou uma tese de mestrado ou uma tese de doutoramento, não só em teologia ou ciências religiosas, mas também naqueles saberes que, de qualquer forma, criam pontes e fazem dialogar outras ciências, outros saberes com a teologia. E, por isso, o intuito é simplesmente aquele de suscitar novos autores e de publicitar depois para o estrangeiro também a qualidade da teologia que se reflete e que se faz em Portugal. Muito obrigada por ter estado connosco. Estivemos assim à conversa na livraria Paulos, na Paulos Editora, aqui em Fátima, para conhecermos este projeto. Ficámos a perceber que os livros abrem-se e entrelaçam-se com as novas tecnologias. Tudo com a missão deixada pelo fundador, que foi inspirado por São Paulo, de levar a Boa Nova. E a Boa Nova é apenas e só um Jesus Cristo ressuscitado que todos precisamos de conhecer. Foi assim este Matinais. Até amanhã. Fique bem. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.